Vereador presidente e demais vereadores, quero primeiro desejar uma boa sessão, mas já indo direto à minha questão de ordem, vereador presidente, eu quero dizer que, apesar de não concordar com a maneira que os vereadores pleitearam o retorno dos 20% da questão do salário deles, em relação ao conteúdo, eu não concordo com o conteúdo posto pelo vereador Dinho e demais vereadores, eu preciso admitir que eles têm uma certa razão quando Vossa Excelência é ditador e não pauta o projeto de resolução 2401 de 2020, protocolizado por este vereador, que permitiria uma discussão em plenário de quanto a gente vai doar do nosso salário, se 1% ou se 100%, dando assim voz a todos os vereadores do Parlamento de Florianópolis de maneira por equidade, não de maneira ditatorial como Vossa Excelência vem se comportando corriqueiramente no seu trabalho junto à Casa Legislativa. Ressalto, vereador presidente, que o senhor é um ministro dessa sessão e não o dono dela, que o senhor senta numa cadeira mais alta, mas o senhor não está, não é superior, o senhor não é superior aos demais vereadores. Então, exijo de Vossa Excelência que tenha um tratamento isonômico, inclusive não vazando informações seletivas com o intuito apenas de prejudicar ou amenizar a situação de Vossa Excelência, como a questão anterior, do dia anterior que aconteceu, onde estava chegando à imprensa a sua maneira ditatorial, que não permitiu perguntas aos secretários da Casa Civil, da Assistência Social e da Administração por este vereador. Desta forma, creio eu que Vossa Excelência vazou as informações justamente para se... Vereador Maico, o seu projeto está na CCJ, o senhor que é membro, eu que tenho que lhe perguntar quando é que a CCJ vai habilitar, o senhor é membro, eu não sou membro da comissão. E na sessão que os secretários vieram, pelo contrário, talvez o senhor não ouviu, e vários vereadores, inclusive, comentaram, eu sugeri várias vezes que o secretário respondesse as perguntas, o interesse em não responder foram deles que foi embora sem responder. Acredito que o senhor não veio porque o senhor acabou dando um surto aqui na sessão, mas enfim. Vereador Ed Pereira. Vereador presidente, antes de adentrar a discussão da questão dos parecidos, eu gostaria de utilizar esse espaço para lhe informar que o nosso projeto de resolução que visa revisão de subsídios de vereadores chegou na CCJ datado está com a data de hoje, recebido na CCJ 18/5. E, como se tratava de assunto correlacionado com a pandemia, já poderia ter sido pautado a qualquer tempo por Vossa Excelência, que preteriu o projeto e não quis pautar. Enquanto isso, Vossa Excelência vaza informações seletivas para se proteger, como fez com o documento que pede o retorno, o estorno de 20% de vários senhores vereadores dos seus salários. Não que eu concorde com estes vereadores, mas Vossa Excelência fez isso para se proteger, dado a grande repercussão do fato de o senhor não permitir perguntas aos secretários presentes no dia anterior, nessa Casa Legislativa, que estava ganhando grande relevância, inclusive, muito provavelmente a mídia iria falar desse assunto, Vossa Excelência quis trazer um outro assunto. E a gente entende como é que funciona, né? Quando um assunto entra que parece ser mais relevante que o outro, um fica adormecido. E Vossa Excelência foi extremamente sorrateiro, no meu entender, para se proteger, acabou tentando prejudicar colegas da base governista. Estou protegendo eles, não. Acho que eles fizeram errado. Mas a gente também tem que entender as intenções do vazamento de informações nessa Casa Legislativa. Indo para o parecer do respectivo projeto de lei, projeto de capa azul, projeto complementar, lei complementar 1761 de 2019, com matéria muito similar a que foi produzido e aprovado por essa Casa Legislativa na sessão anterior, mas agora versando sobre a questão dos auxiliares de sala e também das pessoas, dos profissionais de biblioteconomia. Né? Então, são esses os servidores do Executivo que estão em tela para a discussão do projeto. Eu, sinceramente, me espanto. E agora, vereador presidente, eu faço mais uma observação e peço também que Vossa Excelência, quando for discutir o projeto, faça por inscrição, assim como fazem outros vereadores, para não ficar desproporcional a discussão. Mas eu quero dizer que eu concordo com Vossa Excelência, vereador presidente. Nesse interim de diversas discussões entre mim e o senhor, evidentemente a gente vê uma situação de divergência entre diversos projetos de lei, diversas condutas, mas nesse eu concordo com Vossa Excelência. Por que eu concordo com Vossa Excelência? Porque eu entendo que a discussão feita dentro da Comissão de Serviços Públicos e Legislação Social
na Casa Legislativa a qual eu faço parte, chegou ao consenso que a nomenclatura do período que é o recesso escolar, né, recesso que foi tema de grandes discussões também, recesso parlamentar, outros recessos que sempre dão aí algum tipo de repercussão no processo de discussão. Teria que sim ser alterada a nomenclatura de férias para recesso escolar. Né? As férias recesso escolar de 15 dias consecutivos no mês de julho e as férias recesso escolar de 20 dias no período definido no mês de dezembro e no mês de fevereiro, conforme o calendário escolar. E aí, uma outra nomenclatura, sim, as férias coletivas, né? Essas sim, que tem a incidência de 1/3 constitucional, essas específicas relacionadas a férias, aquela que o professor, os auxiliares de sala e outros profissionais da área de educação podem gozar sem a necessidade de ter que voltar para o seio do ambiente de sala, podendo viajar, podendo sair com seus familiares. Evidentemente que a gente pode trazer essa discussão da questão do recesso, inclusive trazendo a questão da pandemia como um exemplo, onde o processo e o recesso escolar vão ter que ser utilizados, inclusive, para reposição de aulas, de horas. Então, o recesso escolar, ele não é, de fato, umas férias. Ele é um período, sim, de descanso, mas de descanso intelectual ou mesmo de um descanso que permite, quando eu digo descanso intelectual, eu digo um descanso de produzir o mecanismo e produzir aquilo que vai se apresentar, inclusive, para anos subsequentes. Né? E não, a gente não tem aqui que tentar justificar a precariedade salarial dos profissionais da área de educação, tentando trazer uma situação que nenhum trabalhador no mundo tem férias de 65 dias. 30 segundos. Deixando isso como um registro enfático na letra da lei, como férias, e não como recesso escolar. Então, essa divisão ela é muito importante para caracterizar o que é férias efetivamente e o que é recesso escolar. Né? E ainda isso foi colocado férias/recesso escolar. Vou me aprofundar no assunto na discussão do projeto, vereador presidente. Peço que Vossa Excelência se atente às minhas indagações ao que dizem respeito ao senhor. Vereador presidente, eu vou pedir para o senhor liberar o sharing screen para mim, para que eu possa trazer aqui algumas ilustrações. E até pedir para que outros vereadores que eu vou também possam contribuir para o melhoramento do debate, porque eu realmente estou ficando confuso com toda essa discussão, um vai e volta, uma mudança de posicionamento que eu não estou entendendo de fato. E, como eu disse, vereador presidente, pouquíssimas vezes concordei com Vossa Excelência, pouquíssimas não, até já concordamos em alguns outros assuntos, mas dessa vez estou com o senhor por entender, e aí eu peço para abrir o sharing screen aqui, porque eu vou mostrar essa questão da tela do projeto, e eu quero trazer aqui, né, no início da tela, que já nesse, a pretensão do autor tem respaldo legal, o que percebe-se perfeitamente possível leitura no artigo 55 da Lei Orgânica Municipal. Peço atenção justamente para esses próximos parágrafos aí. Ocorre que, no caso em tela, após ampla discussão nesta comissão, a Comissão de Trabalho, Legislação Social e Serviço Público, ampla discussão nesta comissão, bem como com todos os demais envolvidos, como, por exemplo, o autor, que é o executivo, e o Sintrazem, e eu digo Sintrazem, tem sim dado excelentes contribuições para a melhoria e também para o controle e governança das legislações nessa Casa Legislativa, tem se mostrado protagonista, mas nesse caso eu não consigo entender, porque foi o próprio Sintrazem que ajudou a construir. Continuo. Constatou-se uma impropriedade quanto à aplicação dos termos férias e recesso. Tal matéria também foi amplamente discutida no PLC 1760 de 2019, aquele anterior sobre a questão do magistério. Agora a gente tem aqui os profissionais, os bibliotecários e também os auxiliares de sala, que apresentava a mesma impropriedade quanto às denominações de férias e recesso. Ressaltamos que tais impropriedades traziam à baila reflexo, inclusive, do ponto de vista orçamentário. A matéria nessa comissão foi
com muita propriedade tratada pelo nobre vereador Edinor Manuel da Rosa, que no referido projeto, após brilhante parecer, apresenta uma emenda modificativa que elimina a impropriedade apresentada e atenta os interesses de todos os envolvidos. Nessa mesma, sendo o nosso entendimento quanto à matéria, não se pode tratar as matérias férias e recesso como se forem sinônimos, haja visto que são institutos totalmente diferentes e suas consequências legais. Nesse sentido, aí continua aqui. E aí, o que me espanta, né, nesse parecer, que aqui tem a emenda modificativa proposta, enfim, que nós temos a assinatura do vereador Edinor Manuel da Rosa, do vereador Fábio Braga, do vereador Dalmo Menezes e do vereador Afrânio, nesse sentido. Eu também faço parte dessa comissão, acredito que essa matéria foi apresentada juntamente com a outra matéria. Nesse dia específico, se eu não me engano, eu estava em Brasília, tenho que confirmar, não estava presente nessa sessão. Enfim, e está com a assinatura do vereador Afrânio, que agora questiona a própria emenda. Então, faço até essa provocação ao vereador Afrânio para entender o que está se passando. Volta a tela aqui em mim. Stop. Porque me parece que houve um acordo, houve uma discussão, porque o projeto chegou da maneira como estava lá posto pelo Executivo. E aí o sindicato veio até, eu me lembro como se fosse agora a memória fotográfica, na primeira reunião que se discutiu a possibilidade de emenda, o sindicato questionou a maneira como veio o projeto. Ou seja, o original tá bom ou não tá? Por que houve questionamento no processo original? Então, tá meio confuso, porque eu não estou entendendo. Parece que estão dando um círculo, uma volta, que não estou dizendo que a gente tem que ter compromisso com erro. Se de fato existe, deixa eu baixar o som aqui que o WhatsApp está batendo aqui. Se há de fato um erro, a gente precisa corrigir, mas no que eu entendo, me parece que a correção foi feita justamente para melhorar o processo legislativo, já com ampla contribuição do próprio sindicato e do vereador Afrânio, que agora questiona essa situação. Então, gente, os pontos de consenso que férias de 65 dias, dos 35 dias excedentes aos 30 dias constitucionais, não podem incidir no 1/3 para o recebimento. E até me espanto, sinceramente, que profissionais da área da educação recorram ao judiciário para requerer 35 dias de férias remunerado, além daqueles que são 30 dias constitucionais, sendo que nenhum profissional recebe por 65 dias de férias. O professor deve ser valorizado, o professor deve ganhar mais, mas não é fazendo um cambalachozinho aqui que a gente vai resolver esse problema. Nós precisamos de discussão séria sobre questões no principal, sobre recebimento dentro do próprio salário, daquilo que de fato direito ou que deveria pelo menos ser, um bom recebimento dos profissionais da área de educação. Nós não podemos tapar o sol com a peneira e resolver um processo, um puxadinho jurídico para tentar contemplar a questão de férias constitucionais dos professores. Não me levem a mal aqueles que ensinam o futuro dos florianopolitanos, mas precisamos fazer a coisa certa da maneira correta. Não é fazendo assim um puxadinho, um cambalacho que a gente vai conseguir resolver. Precisamos fazer discussões sérias. Mas voltando para o assunto da semântica, recesso, férias escolar, só férias ou só recesso escolar, isso foi corrigido e com a contribuição do próprio sindicato e com as contribuições específicas. Eu ouvi, até porque não tenho muita propriedade no assunto, e ouvi atentamente para aprender, dei singelas contribuições e, de fato, aquilo que o vereador Rodinho apresentou e o próprio vereador Fábio Braga apresentaram, me pareceu ser aquilo que o sindicato, o executivo e a Câmara tinham como consonância. Me parece que foi um ledo engano deste vereador. Parece que o consenso entre as partes nunca vai mesmo existir nesse parlamento. Porque quando não é um momento, é no outro que as coisas acontecem. Sinceramente, eu estou querendo entender nesse projeto. Olha, eu tenho motivos de sobra para aqui questionar a conduta do Executivo Municipal, do prefeito Jean Loureiro, do secretário de Educação, o senhor Maurício, assim como do seu ex-adjunto Formighieri, em questões ligadas à irregularidade das OS e outras questões mais na educação. Tenho aqui motivos de sobra para questionar. Mas me parece que aqui a matéria veio com uma discussão redonda entre Secretaria de Administração,
Secretaria de Educação e sindicato. E me parece que quem fez a lambança nesse caso foi a Câmara de Vereadores. Então, para que Câmara? Agora, só depois que o assunto vem à pauta da sessão, que se manifestam em relação a isso, sendo que a contribuição foi, de fato, exercida no dia em loco, lá no mês de setembro de 2019, como posto por esse vereador. E eu mostrei ali, tem a assinatura da emenda. Me corrija, vereador, demais vereadores, se eu estiver errado. Eu acho que eu não estou aqui para, de fato, apontar o dedo aqui para dizer, ó, está errado, não. Às vezes a gente tem compromisso, não tem que ter compromisso com erro mesmo. Talvez o vereador Afrânio deu o estralo que hoje conseguiu identificar que está errado, identificou que tem o erro, e a partir desse erro precisa corrigir. Porque antes corrigiu o erro tarde do que não corrigi-lo. Mas me parece que não foi isso. Me parece mais uma questão de tentar justificar para aqueles que lhe pressionam, de fato, o que tem que ser feito, que é o justo. E sim, justo. No meu entendimento, ser justo. Vim conversando, inclusive, com o meu colega de bancada, o vereador Pedrão, e nós chegamos a esse entendimento, que não adianta tentar aqui fazer puxadinho, tentar aqui fazer um cambalachozinho para tentar dar aquilo que de fato e de direito os nossos professores, os profissionais, os bibliotecários, os auxiliares de sala merecem. Essa é uma outra discussão que não tem que estar no bojo desse projeto. Porque, sinceramente, eu não posso admitir que aqueles que ensinam o futuro de Florianópolis tenham utilizado o judiciário para requerer aquilo que não é deles, que não é de direito, e que eles sabem que de fato não é de direito, porque nunca foi. Então, mãozinha na consciência, pensamento em relação a isso, porque nós precisamos ser nobres e justos nas nossas solicitações. Por isso que, diante dessa situação, eu não posso me colocar indiferente e tenho que me posicionar favorável, inclusive, ao nosso ditador, vereador presidente Fábio Braga. Obrigado, senhores vereadores, senhor presidente e demais que nos assistem pela TV Câmara. Positivo. Vereador presidente. Vereador Maicon, encaminhamento de votação pelo PL. Vereador presidente, nosso entendimento é que o projeto do prefeito Jean Loureiro foi questionado, inclusive, pelo sindicato que esteve presente durante aquele trâmite. Este vereador, na Comissão de Legislação Social, Trabalho e Serviços Públicos, pôde acompanhar o debate, inclusive atendendo um pleito do próprio sindicato naquele momento. Ou seja, as emendas foram para corrigir um possível erro do projeto apresentado pelo Executivo Municipal. E me parece que agora há uma mudança de entendimento nesse sentido, não sabemos por que motivo especificamente. A emenda visa corrigir e não desvalorizar os profissionais da área de educação de maneira alguma. Por isso, nosso voto é a favor da emenda, sim, e também vamos encaminhar voto favorável ao projeto. Obrigado, PL. Vereador presidente, longe de mim faltar com a ética em algum momento, e claro que, evidentemente, que a gente vai divergir. Pretendo sempre ter lisura, ser um homem justo nos meus posicionamentos. Acompanhei atentamente as discussões e o projeto original apresentado pelo prefeito Jean Loureiro não contemplava a sociedade civil, o sindicato, não contemplava aqueles que estavam, porque senão ele teria passado dessa maneira. O próprio vereador Dinho insistiu em botar o original. O vereador Dinho não queria bater o pé em fazer o original, depois se sensibilizou com o pedido. Eu tenho uma memória fotográfica desse ato, eu estava sentado ao lado do vereador Dinho. Então, por favor, vamos fazer menos politicagem e vamos ser mais atentos às questões relacionadas ao que diz o parlamento. Como questões encaminha, vereador Maicon? Posicionamento. Por isso, meu voto é sim, justamente porque foi feito um grande gesto, tanto da oposição naquele momento, que me parece voltar atrás agora, quanto da base governista, quanto do próprio sindicato, quanto do próprio executivo, para construir a respectiva emenda. Obrigado, vereador Maicon. Obrigado, vereador Maicon Costa. Encaminha e voto sim ao projeto. Obrigado, presidente. Obrigado, vereador Miltinho. Na sequência, vereador Maicon, depois vereador Afrânio. Vereador Maicon Costa. Vereador presidente, eu vou começar pelo fim da minha discussão, o que é menos importante, mas eu preciso trazer aqui alguns comentários que fogem do projeto sobre essa questão do sacrifício de animais relacionados à questão da leishmaniose. Como muito bem disse o vereador Miltinho, a leishmaniose é uma doença altamente contagiosa e que, de fato, em alguns casos,
Não tem alternativa senão o próprio extermínio do animal. É doloroso? É. Dói? De fato dói. Agora, vereador Miltinho, eu não me lembro do vereador Pedrão estar trazendo aqui acusações. Ele trouxe uma informação que, de fato, é uma informação do próprio judiciário, né? Que proibiu aí o extermínio, o sacrifício de animais diante de uma decisão judicial de alguém que não tenha contraprova da questão de leishmaniose. Quem afirmou que era assassino de cães ou era assassina de cães na sua gestão foi o prefeito Jean Loureiro, a ex-prefeita Ângela Amin em campanha. Inclusive foi uma situação que até me fez revisar o meu voto no próprio prefeito Jean Loureiro, porque eu achei extremamente indelicado a maneira como ele colocou, porque as políticas públicas relacionadas a animais lá de trás eram diferentes das políticas públicas que hoje há uma maturidade. E acredito que a própria ex-prefeita, se fosse prefeita agora, estaria em consonância com as medidas de proteção animal, de bem-estar animal. A gente evolui no ponto de vista cultural, isso graças a um trabalho bastante intenso das voluntárias, dos ativistas e da própria vereadora Maria da Graça, sem aqui deixar de reconhecer outras pessoas que são satélites nessa defesa na cidade. Tem inúmeras pessoas que versam nessa causa, que lutam ampliando a consciência cultural daquelas pessoas que vivem. Então, acredito que quem trouxe essa tônica e agora, nesse momento, cai na própria armadilha é o prefeito Jean Loureiro, porque houve sim um sacrifício de animais, ou há sim a possibilidade de sacrifício de animais na leishmaniose, ainda que ela seja altamente contagiosa, se observa que existe sim a possibilidade de fazer uma contraprova que talvez não esteja sendo feita, ou seja, todas as instâncias necessárias para se evitar a possibilidade do sacrifício do animal não foram esgotadas. Não foram esgotadas. E se não foram esgotadas, a atual prefeitura, seja a CCZ, ou seja o Bem-Estar Animal, ou seja a Secretaria de Mobilidade Urbana, ou seja a Secretaria de Obras, pouco importa quem dá a decisão e o veredito para o sacrifício e o extermínio de animal. Se deu sem a alternativa de uma contraprova de um teste. Então há sim um equívoco dentro da Prefeitura Municipal de Florianópolis que precisa ser refutado e parece que o tempo corrigiu uma questão politiqueira utilizada pelo prefeito Jean Loureiro, que naquele momento, inclusive, me fez repensar, inclusive, o apoio e o voto ao prefeito pela maneira como se posicionou contra a ex-prefeita Ângela Amin. As políticas públicas em relação a isso evoluem. Tanto evoluem que a vereadora Maria da Graça tem aprovado nessa Casa Legislativa diversos projetos. E, mais uma vez, traz aqui outro projeto, agora o 17923 de 2019, que não proíbe nenhuma comercialização desse produto. De coleiras, enfim, ele proíbe, na sua essência, a utilização dessas coleiras eletrônicas que dão choque e também dessas coleiras que têm um enforcador. Ela faz aqui alterações específicas, estou com a legislação aqui aberta na minha tela, ela muda aqui especificamente o artigo 2º no parágrafo 5º, a utilização de coleiras de choque e enforcador pontiagudo em cães. No parágrafo 8º do artigo do inciso 5º, né? Para efeitos do inciso 5º desta lei, entende-se como coleira de choque a coleira eletrônica ou coleira de eletricidade estática, toda coleira que emita descarga elétrica acionada por controle remoto ou automaticamente, com a finalidade de controlar o comportamento dos cães. Da mesma forma, entende-se como um enforcador pontiagudo toda coleira com pontas ou garras de metal acopladas com a finalidade de limitar e controlar o comportamento dos cães. Veja, a vereadora Maria da Graça, ela, pouquinho a pouquinho, trincheira a trincheira, dia após dia, no seu gabinete, com sua assessoria, avança na melhoria das políticas públicas relacionadas aos animais e ao bem-estar animal. Isso precisa ser aplaudido por essa Casa Legislativa, isso precisa ser aplaudido por esse parlamento, evidentemente. Agora, não dá, sinceramente, para ficar nessa politicazinha, sabe, com P minúsculo,
de ir lá no passado, de tentar apontar para alguém como se o extermínio de animal fosse algo que qualquer um gostasse de fazer. É claro, é evidente que tem aqueles que fazem, parece que por prazer, por tesão, parece que gosta desse sacrifício, gosta dessa situação de maltratar os animais. Mas em determinados momentos, a política pública, inclusive, não tinha recursos provisionados para os animais. Né? E também registro que a própria DIBEA, a vereadora Maria da Graça, está longe, muito longe de ser um exemplo, pode estar melhores do que outros municípios, evidentemente, mas está longe de ser ainda o exemplo do bem-estar animal. Eu cito, por exemplo, uma situação de cavalos que foram abandonados aqui, que nós acionamos a diretora de bem-estar animal, a senhora Fabrícia, que ela simplesmente me bloqueou porque eu estava comunicando a ela que os animais estavam soltos e corriam risco numa via pública. Ela me bloqueou, dizendo que não queria saber e que eu tinha que tomar outras providências, enfim. Espero que ela não bloqueie o prefeito no WhatsApp, porque o prefeito ela não vai bloquear no WhatsApp, mas um vereador que está ali apontando, auxiliando e dando informações, ela bloqueia. A própria diretoria de bem-estar animal, em situações de final de semana, tem dificuldades também de terem plantonistas para atender determinadas demandas. Melhorou, mas falta muito ainda para ficar ruim. Então, ou seja, não dá para dizer e não dá para apontar que as políticas públicas desse ou daquele, né, não são erradas ou certas. Nós estamos evoluindo. E se a gente for ver lá da época de 2001 para cá, muita coisa de fato aconteceu e melhorou. E eu sei que a senhora, mesmo não sendo vereadora, mesmo sendo suplente, assumindo alguns meses aqui, mesmo antes mesmo de ser vereadora, contribuiu muito para a gestão do Dário, para outras gestões, enfim, e até mesmo para aquelas gestões a qual a senhora não fez parte como membro do Legislativo ou mesmo do Executivo. Tá? Então, só trago essa visão mais global nesse sentido. Evidentemente que o nosso voto é favorável pela essa aprovação e faço um apelo à vereadora Maria da Graça, que tem uma boa relação na DIBEA, para que a DIBEA se posicione em relação a pareceres de projetos de outros vereadores no bem-estar animal. Tem projetos do vereador Fabrício Correia, ex-vereador Fabrício Correia, que foi 2 vezes para a DIBEA e não teve parecer até agora. Tá? Tem um projeto do vereador Pedrão, que foi para a DIBEA agora, encaminhado pela CCJ, sobre a adoção de animais em finais de semana. Aliás, registro, excelente projeto, vereador Pedrão. Esse projeto do vereador Pedrão, ele tem como objetivo permitir que as pessoas possam ir na DIBEA, pegar um animalzinho na sexta e devolver ele segunda. É como se fosse uma adoção de final de semana, para o animal também poder dar aquela desestressada. Que esses projetos possam ter pareceres, porque a DIBEA parece que produz pareceres somente para a vereadora Maria da Graça, pelo que eu tenho acompanhado, vereadora Maria da Graça. Eu faço aqui a indagação de maneira pública e não é de maneira provocativa, porque a senhora tem todo o meu respeito, mas quem está lá é que precisa entender que não é só a senhora que versa sobre políticas públicas relacionadas a animais. A gente dá contribuições pequenas também, a senhora dá contribuição maior. Então eu faço esse apelo porque não é a primeira vez que eu vejo a DIBEA não se posicionar em pareceres de outros vereadores. Aconteceu recentemente no vereador Fabrício Correia, qual o vereador Leila remeteu por 2 vezes o parecer desse projeto para a DIBEA e não teve... Posso até pegar qual é o projeto, não sei qual é o meu tempo que tem aqui. Pegar aqui já para trazer para vocês aqui qual é o projeto, esse do vereador Fabrício Correia, que aí a senhora já aproveita esse ensejo aí para levar para o pessoal da DIBEA. Se eu localizo ele aqui, o do vereador Pedrão já seguiu agora nessa última CCJ. Vamos lá. O vereador Fabrício Correia, projeto... Já achei a planilha aqui, só tem que abrir ela. 30 segundos. Só um minutinho que está abrindo a planilha aqui para mim, eu já vou digitar aqui o número do projeto específico. O do vereador Pedrão ou vereadora Maria da Graça?
O do vereador Pedrão é o PLC 1807 de 2020 e o do Fabrício Corrêa é o PL 17930 de 2019. Tá? Concluindo? São esses dois projetos que foram encaminhados para a DIBEA, do vereador Fabrício Corrêa e do vereador Pedrão. E tem outros projetos, já vi pelo menos 2 outros projetos de outros senhores vereadores que vão para a DIBEA, e a DIBEA parece que não se preocupa em dar parecer contribuindo com informações desses vereadores. Então, veja que essa Casa Legislativa pode produzir muito mais para o bem-estar animal, se, na verdade, o Executivo Municipal tiver colaboração, cooperação em relação aos assuntos, sendo assim mais republicano e dando mais uma abrangência em relação àqueles que propõem versar, legislar ou mesmo fiscalizar em relação ao bem-estar animal. Obrigado, vereador Maicon Costa. Inscrito para o debate ainda, vereador